Vamos agora à nossa quarta aula de ensino à distância, EAD, do curso de História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Novamente, ao longo desta aula, ao longo da exposição, aparecerá uma questão que deve ser entregue até a próxima sexta-feira e que contará como controle de frequência da aula. Bom, continuamos com o mesmo autor, Alfred Marshall, grande economista britânico. Esta é a segunda aula sobre Marshall, de um total de 3 aulas. Vamos lá então. Esta aula será dedicada à principal obra de Marshall, Principles of Economics, Princípios de Economia. Nós, na aula passada, repassamos e comentamos as diversas contribuições de Marshall em teoria pura, em economia monetária e outros campos da economia. Agora vamos nos deter, fazer uma análise muito detalhada, muito específica. Vamos destrinchar o principal livro de Marshall, que são os princípios de economia. Sem dúvida, a obra máxima de Alfred Marshall. A primeira edição, como vimos, é do ano de 1890 e Marshall passou muitos anos dedicado a essa obra. Ela ganhou 8 edições, não foram reimpressões, foram novas edições, ou seja, com uma mudança ligeira no conteúdo. Tá? Entre uma edição e outra, o autor se dedicou bastante. Ele fez uma completa revisão, mudando detalhes, alterando algumas partes. Tá? Então, ele permaneceu dedicado à obra por muitos e muitos anos, após a primeira edição. A oitava edição, de 1920, é considerada a edição definitiva e aparece nessa última edição as mais importantes alterações. Tá? Da quinta à oitava edição, ele não faz mudanças estruturais. Tá? Entre a primeira e quinta, há uma ligeira mudança, inclusive, no sumário da obra. E há, inclusive, uma nona edição póstuma, tá? Que também tem alguma alteração em relação à última edição publicada em vida. Sem dúvida, os princípios de economia, Principles of Economics, é a obra mais influente, não só de Alfred Marshall, mas de toda a sua era. Os princípios se tornaram, durante muitos anos, pelo menos por 3 décadas, a Bíblia dos economistas, o livro de referência, o livro-texto obrigatório dos economistas britânicos e de economistas de outros países também. Tá? Muitos conceitos que vocês aprendem nas disciplinas de teoria, no curso de graduação, conceitos pelos quais os alunos estão bastante familiarizados, foram introduzidos, tá? Trabalhados de uma maneira muito paciente, muito didática na obra de Alfred Marshall. Ao longo de gerações de estudantes, de professores, de profissionais em economia, o princípio atuou como uma espécie de suma econômica, ou compêndio básico no ensino da matéria. Após a publicação da primeira edição, em 1890, o livro teve sucesso imediato. Inclusive, em pouco tempo, a primeira edição se esgotou. O livro teve o papel de ajudar a restabelecer a credibilidade da economia política, que andava em crise ao longo da década de 1870. O livro do Marshall ajudou a fortalecer a imagem da economia, dentro e fora da academia. As pessoas passaram a olhar a economia com outros olhos, como uma ciência mais madura, como uma ciência muito séria, como algo que realmente se deve prestar atenção. Deve-se prestar muita atenção nas palavras e na opinião dos economistas. Então, esse livro trouxe credibilidade para a economia política e para os profissionais de economia. Bom, o Marshall tinha a preocupação de trabalhar com uma disciplina que pudesse alcançar as pessoas do mundo dos negócios, as pessoas práticas. O foco do livro não era apenas a academia. Havia uma preocupação de mostrar a economia como algo importante no dia a dia das pessoas. O público-alvo preferencial do livro era exatamente os homens de negócios, os políticos, os profissionais liberais, advogados, comerciantes, etc. Ao mesmo tempo,
o livro tinha uma preocupação didática típica dos livros voltados a alunos de economia. O livro realmente foi concebido também para servir como livro-texto. Ele tinha também como público-alvo estudantes especializados, estudantes de economia. Então, a estratégia do livro foi a de alcançar um público bem geral, indo de estudantes de economia a homens de negócio, a políticos, advogados, etc. O que ele procura fazer ao longo dessa obra? Sintetizar os postulados básicos da economia política, partindo do que se conhecia do legado da economia política clássica, introduzindo nessa ciência os novos achados, as novas descobertas da doutrina marginalista e subjetivista, conciliar a nova tendência da economia, com Jevons e outros autores, os marginalistas, com o legado da economia política clássica, a doutrina de Davi Ricardo e John Stuart Mill. Então ele buscou uma síntese. O livro se tornou uma obra de consulta obrigatória para uma gama muito ampla e diversificada de profissionais e foi considerado um compêndio básico no ensino de economia. Ou seja, um aluno de graduação, para receber o título, para ser reconhecido como bacharel em economia, deveria mostrar pleno domínio da obra de Alfred Marshall, plena compreensão, pleno entendimento das principais ideias, conceitos, técnicas que aparecem nessa obra. Antes da primeira edição, de 1890, o livro foi escrito em 9 anos. Não foi um livro que foi rapidamente escrito, como a teoria da economia política de Jevons, que no intervalo de menos de um ano ele escreveu a obra. Aqui não. Como a riqueza das nações, do Adam Smith, também foi um livro muito trabalhado. Smith levou uma década para escrever. Aqui também se aloca quase uma década na escrita do livro. E como Von Haer fez em Lausanne, que Von Haer é uma geração antes de Marshall, o Alfred Marshall utilizou as suas aulas em Cambridge, as notas de aula, tá, para escrever o livro. Então, o material preparatório para as aulas foi utilizado na escrita dos livros, como aparece em outras grandes obras de economistas. Então, ele foi escrito em 9 anos, junto com o trabalho de investigação, de ensino, ele foi elaborando o livro. E o livro foi reescrito, pasmem, ao longo de 30 anos. Praticamente ele trabalhou no livro até morrer, e ele morreu com mais de 80 anos. Vamos fazer uma avaliação da obra, vamos identificar o mérito do trabalho. Primeiro com relação à forma, depois a gente vai detalhar a análise do conteúdo do livro. Vamos ver a forma, o estilo. Né? Elegância estilística. Quer dizer, o livro ele tem um valor como uma obra de literatura. É uma leitura agradável, o livro é muito bem escrito e tem um estilo de um grande escritor. Emprega metáforas literárias de uma maneira muito apropriada, muito elegante. Ao mesmo tempo introduz um magnífico aparato matemático, com muitas equações algébricas, que em geral elas são desenvolvidas em notas de rodapé. Também em notas de rodapé muitos gráficos, muitos diagramas, sempre apresentado de uma maneira de fácil compreensão, tá? Algo desenvolvido com muita prudência, muito cuidado e, ao mesmo tempo, grande habilidade por parte do autor. Marshall consegue expressar conceitos relativamente complexos da economia de um modo inovador, que não se fazia antes, e de um modo econômico, de um modo preciso, enxuto. Tá? Por exemplo, o conceito de elasticidade, que já aparecia na obra de Cournot, ele desenvolve diversas novas técnicas inovadoras, apresentando o conceito cournotiano de uma maneira muito elegante, tá? E mais fácil de compreender do que na obra original de Cournot. Então, realmente há toda essa habilidade e elegância literária e uma preocupação didática. Marshall sempre faz belas e longas introduções, remissões, ou seja, remete a outra parte do livro. O tempo todo ele conecta as partes do livro fazendo remissões
e as notas explicativas, inclusive com muitos desenvolvimentos técnicos que ele põe nas notas explicativas para não quebrar a fluência do texto. Tá? Portanto, a leitura do livro não é árida, inclusive o leitor que não deseja se especializar na parte mais técnica pode desconsiderar as notas de rodapé, se deter apenas no corpo da obra, tem essa possibilidade de leitura. O leitor pode saltar alguns capítulos ou ler o livro numa outra ordem, além da ordem natural dos capítulos. A leitura, portanto, não é árida, não tem a aparência dos modernos manuais introdutórios de economia, dos livros textos atuais, Mankiw, Dornbusch, Ferguson, Varia, não tem a aparência desses livros que são utilizados em cursos de micro e macroeconomia, porque ele tem um estilo literário, tá? Porque é um livro que ensina e ao mesmo tempo diverte, desperta a imaginação. Ele não é pasteurizado, digamos assim, tá? Não tem a cara de apostilha, de um manual, de um material excessivamente técnico. Ele tem um apelo literário. Isso com relação à forma, ao estilo da obra. Vamos agora ao conteúdo. Vamos numa parte mais demorada, mais técnica. Vamos ficar no conteúdo do livro. O que o livro ensina? Bom, basicamente ele é de microeconomia, não tem macroeconomia, é um livro equiparado a um livro-texto de microeconomia, que trata de uma economia de mercado. Então ele pressupõe a economia de mercado. Tá? Propriedade privada, transações via mercado, embora ele fale também de cooperação, de outros arranjos sociais, não é só um modelo puro de concorrência, mas é a análise de uma economia de mercado. Ele trabalha com um paradigma, tá, que na verdade é novo, tá, mas ele não despreza a antiga tradição da economia, a tradição clássica. Na verdade, a ideia dele é digamos, oferecer novas bases conceituais para o antigo paradigma clássico da economia política. O modelo dele é um modelo de economia que cresce gradualmente e que tende naturalmente ao equilíbrio. Nesse sentido, ele não se afasta da visão de Adam Smith. Tá? A economia que surge como uma ordem a partir da ação dos agentes, dos indivíduos que operam nessa economia. Tá? O indivíduo ele é autointeressado, ele visa o seu benefício, embora Macho enfatize também o comportamento cooperativo e o interesse social. Mas não foge muito do modelo de Adam Smith de uma sociedade auto-ordenada. Em relação aos dois principais autores da economia política clássica, Davi Ricardo e John Stuart Mill, ele busca complementar, né, a análise desses autores antigos. Busca também generalizar algumas conclusões deles e empregar a matemática de maneira mais explícita, mais articulada e mais desenvolvida. Não havia um emprego de matemática em Ricardo e Mill. Ricardo, por exemplo, que tinha até uma estrutura matemática de pensamento, nunca utilizou exposição algébrica, e nem geométrica, nem os gráficos, etc., ao contrário do que vamos verificar na obra de Alfred Marshall. O que ele tem como foco? Qual é o problema central? É analisar a teoria da distribuição econômica dos recursos, ok? A distribuição econômica do consumo, a distribuição dos recursos entre as unidades produtivas, a distribuição do consumo entre as pessoas, sempre com uma ideia básica, ou seja, as pessoas atuam, se relacionam no mercado, ou no mercado de bens de consumo final, ou no mercado de fatores produtivos, ok? As pessoas levam recursos, renda, ou levam os fatores produtivos para esses mercados, e elas são remuneradas como contrapartida da renda, contrapartida do emprego dos fatores produtivos. É a ideia básica da remuneração pela contribuição marginal. Ele emprega uma análise marginalista muito detalhada, tá? Utilizando essas novas técnicas que não eram usadas pelos economistas clássicos para entender o processo de mercado, a situação de mercado entre as partes
como se dá o processo entre as partes envolvidas, como o mercado resolve o problema alocativo. Muito bem. Ele trabalha com a teoria do valor subjetivo, certamente. Isso tem uma grande importância na obra dele. Então, nesse sentido, ele utiliza esse achado do William Stanley Jevons. No entanto, ele não nega a teoria do valor-trabalho. Ele acha que é possível conciliar a antiga visão dos clássicos, de que o valor da mercadoria, o valor do bem econômico, depende do trabalho incorporado. Ele não nega essa ideia e tenta introduzir a ideia do valor subjetivo. Ele acha que é possível complementar a antiga teoria, conciliar a antiga teoria com a nova teoria, pelo emprego do tempo, da variável tempo. Então, uma das contribuições inéditas, uma das características inovadoras do Marshall é o emprego do tempo na análise econômica. O tempo passa a ser uma variável muito importante na análise econômica. E com a variável tempo, ele introduz os economistas, ele ensina os economistas a fazerem análise de prazo, aquilo que vocês veem muito em livros textos de microeconomia. Então tem um curto, um médio e um longo prazo, e análise específica para o prazo em questão. Tá? Por exemplo, ele diz que no curto prazo, de fato, o lado da demanda é que é determinante na formação dos preços. No curto prazo, a demanda é mais importante do que o custo de produção na determinação do valor e dos preços relativos das mercadorias. No longo prazo, o custo de produção. Então, os clássicos eles estão certos no longo prazo. E Jevons e a turma de Jevons, os marginalistas, subjetivistas, estão certos no curto prazo. Mas ambos não percebem a questão fundamental do prazo. Uma análise vale no curto prazo e a outra no longo prazo. Nós vamos daqui a pouco detalhar essa contribuição, esse tipo de análise. Outra peculiaridade da contribuição de Marshall é o método analítico. Tá? O Marshall ele sistematiza na análise econômica o método de análise parcial. Nós vamos ver em outra aula que Vorra introduz o equilíbrio geral. Marshall prefere a técnica da análise parcial. Por que ele utiliza a análise parcial? Primeiro, ele imagina que é a maneira como os homens de negócio, os homens práticos, os empresários, os comerciantes atuam. Porque como a economia lida com material muito complexo, não se pode pensar, não se pode levar em conta todas as variáveis que interferem no resultado ao mesmo tempo. Então, o que o economista faz? Ele foca a atenção num conjunto delimitado de variáveis e emprega a técnica como se as outras variáveis não afetassem o problema ou como se as outras variáveis permanecessem constantes. É a hipótese do tudo ou mais constante, resumida na expressão latina ceteris paribus. Então, se ele está estudando o mercado da margarina, ele sabe que a margarina é influenciada pelo mercado de manteiga, mas ele imagina que o preço da manteiga, a quantidade da manteiga está constante e foca a atenção apenas nesse mercado específico da margarina. Então, essa é a hipótese ceteris paribus. Marshall utiliza a matemática, sem dúvida. Vimos na aula anterior que ele tem muita parcimônia com o uso da matemática. Ele acha que os economistas não podem ser tentados a se prenderem ao formalismo da matemática e descuidarem da realidade e se preocuparem com a aplicação da análise econômica. Então, embora Marshall evite a exposição excessiva da matemática e remeta os principais teoremas matemáticos, os principais resultados matemáticos a notas de rodapé, quando ele escreve, utilizando a linguagem vernacular, a linguagem que ele procura se comunicar com as pessoas práticas, há uma armadura matemática, como bem caracterizou o grande economista Edgeworth. Tá? Então, ele faz a análise aparentemente de um modo essencialmente, de um modo verbal, tá certo? Dá a impressão que ele está trabalhando essencialmente com palavras. Então, quando ele analisa o valor, a distribuição, o comportamento dos mercados, ele explica tudo isso em palavras na língua coloquial.
As demonstrações matemáticas, os gráficos aparecem em nota de rodapé. No entanto, mesmo no corpo da obra, onde vicejam os raciocínios verbais, nota-se que subjacente a esses raciocínios tem uma sólida estrutura matemática. Além do cuidado com os conceitos, tá? Além de precisar o significado dos conceitos e manipular esses conceitos de uma maneira precisa, pode-se inferir uma sólida estrutura matemática que sustenta, que dá consistência ao raciocínio de Alfred Marshall no corpo da obra, desenvolvido no corpo da obra. Ele trabalha com muitos gráficos, diagramas, desenvolvimentos algébricos, esforços didáticos pedagógicos, tá? Técnicas para se ensinar os principais teoremas e achados da economia. E esse estilo de Marshall acabou sendo imitado por muitos professores de economia até hoje. Então ele tem essa característica de grande pedagogo, de ser um professor extremamente didático. Ele facilitou muito o ensino, a assimilação das principais ideias e técnicas econômicas, e Marshall deu aula aos futuros professores de economia de como a economia deveria ser ensinada. Aqui tem alguns exemplos. Esses desenhos eles foram copiados da obra do Marshall, tá? Das notas de rodapé que aparece no livro deles e dos anexos. Tá? Esse aqui é um anexo que aparece na tradução da obra de Marshall da coleção dos economistas. E aqui está. Veja que o desenho do lado esquerdo superior, olhando, você percebe que existe um tratamento geométrico, não apenas algébrico, mas geométrico. Ali provavelmente deve estar trabalhando com semelhanças de triângulos. No gráfico à direita, olha, a gente percebe um desenho onde tem essas curvas paralelas convexas, que pode ser um mapa de isoproduto ou curvas de diferença, e ali tem uma outra curva que você percebe que ela não é convexa, então ele está explicando uma situação que ocorre, tá certo? Quando a outra curva, quando aparece uma curva que não é convexa, ele identifica pontos A, B, C, D, explica o que está acontecendo em cada um desses pontos. Então tem essa preocupação didática, esse é um exemplo do esforço de Marshall ao longo da obra. Aqui estão outros desenhos. Né? Ali, provavelmente, no canto superior esquerdo, provavelmente ele está explicando o método das tangências, trabalhando com uma semelhança de triângulos. A gente não sabe exatamente a que se refere esse gráfico. Né? Eu precisava consultar a obra original novamente para detalhar isso. Mas eu quero aqui apenas exemplificar o cuidado do Marshall com esses diagramas, com esses desenhos. E aqui está um outro diagrama no lado inferior direito, onde ele está explicando alguma coisa aqui. Note que é um estilo diferente do que aparece nos livros de microeconomia atual. O apelo é mais geométrico, tem mais de geometria no livro de Marshall. É como os princípios de filosofia natural de Isaac Newton. Se você pega um livro de introdução à física, num curso de primeiro ano de física, é diferente do que aparece no livro do Isaac Newton, que é mais geométrico do que algébrico. O Marshall tem esse apelo para a geometria também. Tá? Que hoje pode parecer confuso e um pouco difícil, mas que na época era o que os estudantes de economia estavam acostumados, e os profissionais talvez. Vejamos as principais contribuições de Alfred Marshall à teoria econômica. Começando pela questão do método. Então, como eu falei, Marshall emprega o método ceteris paribus. Ok? Então, o que ele oferece é uma análise de equilíbrio, é equilíbrio parcial, porque é ceteris paribus, não é equilíbrio geral, e a análise dele é essencialmente centralizada no equilíbrio estático. Veja, não que não haja considerações dinâmicas, mas em geral, a trajetória temporal, a análise dinâmica, ele reparte em pequenos períodos, e ele faz análise período por período, e o foco é o que acontece dentro desse período. Tá? E dentro desse período, ele procura uma análise estática, mas eventualmente o equilíbrio a análise é recursiva, quer dizer, o resultado do que ocorre
num determinado subperíodo, alimenta a análise aplicada no próximo subperíodo. Mas a gente pode dizer que é um equilíbrio parcial estático. Ele começa analisando um mercado em particular, empregando os ceteris paribus, ou seja, com a suposição, ok, que as variáveis que dizem respeito a outros mercados, tá, não se alteram. Tá? O que ocorre no outro mercado não afeta a situação desse mercado particular que está sendo analisado, porque ele congela essas variáveis. Essas variáveis elas aparecem apenas, digamos, como parâmetros congelados do modelo. Ele foca num conjunto restrito de variáveis que diz respeito ao mercado específico. Bom, ele depois considera esse outro mercado, tá certo? Esse efeito externo, tá? Por um método que ele chama de composição. Ou seja, depois de trabalhar com duas variáveis, ele importa uma terceira variável que estava congelada, agora ele faz essa variável se deslocar, tá? Acrescenta novos elementos à análise e procura estudar um problema maior e mais complexo. Então ele começa com um problema mais simples, um número menor de variáveis, depois vai incorporando novas variáveis ou novos mercados e estudando a relação entre esses mercados, mas sempre de uma maneira controlada, procurando dar conta do grau de complexidade do modelo. Vejamos então essa passagem que está presente logo no capítulo inicial da obra e vamos ler e depois comentar o significado. A função da análise e da dedução em economia não é forjar longas cadeias de raciocínio, mas forjar seguramente muitas pequenas cadeias e simples elos de ligação. Então o que ele quer dizer? Pela análise dele, de congelar variáveis, de aplicar o método ceteris paribus, ele acaba direcionando, né, a atenção do analista para pequenas cadeias, para simples elos de ligação, porque ele acha que é mais seguro trabalhar com essas pequenas cadeias do que lidar com um modelo muito complexo. Tá? O economista deve trabalhar com essa parcimônia. Tá? Ele deve, de fato, construir modelos da realidade, ele não analisa a realidade complexa como tal, ele começa com modelos muito simples e depois ele vai tornando esses modelos mais complexos para dar conta de toda a realidade complexa. Sem nunca atingir, obviamente, o grau de complexidade que de fato existe na realidade, mas procurando ter segurança, procurando ter controle das relativamente poucas variáveis que são introduzidas no modelo. Esse, portanto, é um método ceteris paribus que, como eu disse, emprega o procedimento rotineiro dos homens práticos. Então, ele acha que o economista deve empregar o mesmo raciocínio do homem prático, ele deve entender a cabeça do homem de negócios, tá? Ele deve ter essa, digamos assim, vivência de mercado. Não que ele vá atuar exatamente como homem de negócio, ele é um acadêmico, mas é um acadêmico que ele deve estar conectado, deve entender, deve se comunicar com os homens de mercado, com os homens de negócio. Tá? Ele tem que ter essa sensibilidade, o economista. Tem que entender que o conhecimento dele não é puramente acadêmico, ele não aprende para fazer um exame, para fazer uma prova e ser aprovado, tá? Ele aprende para entender como é a cabeça dos homens práticos e para ajudar a resolver, com o seu conhecimento, situações práticas do mundo das finanças, do mundo dos negócios, etc. Vejamos esta passagem da obra de Marshall. As forças a serem encaradas na análise econômica são tão numerosas que o melhor é tomar poucas de cada vez e elaborar um certo número de soluções parciais como auxiliares de nosso estudo principal. Começamos assim por isolar as relações primárias de oferta, procura e preço em relação a uma mercadoria particular. Reduzimos as outras forças à inércia com a frase todos os outros fatores sendo iguais. Não supomos que sejam inertes, mas por enquanto ignoramos sua atividade. Esse expediente científico é bem mais velho do que a ciência. É um método pelo qual, conscientemente ou não, homens sensatos trataram desde tempos imemoriais cada problema difícil da vida ordinária. Então, olha que é muito claro, tá certo? Os homens sensatos que lidam,
que atuam no mercado, né, que atuam no comércio, utilizam esse mesmo expediente. Então, a ciência imita a prática. Tá? Essa maneira de isolar as relações primárias, que afetam a oferta, a procura, que condicionam o preço, tá? Mantendo as demais forças paradas, né? Reduzindo a inércia, né? Essa hipótese de que todos os fatores permanecem iguais, tá? Como hipótese, tá certo? E depois imaginar o que acontece com a ação desses outros fatores que tinham sido previamente congelados. Essa é a maneira de pensar do homem prático. O economista deve imitar o homem prático. Muito bem, então, dentro desse método, Marshall procurou reformular a teoria clássica e introduzir novas ideias. Ele é mais um revolucionário do que um continuador, mas ele não gostava muito desse apelo revolucionário, ao contrário de, por exemplo, Karl Marx, que se via como um crítico, um revolucionário. O Marshall ele queria cuidar do legado da tradição da economia política clássica. Mas, de fato, ele reformulou a teoria clássica do valor de uma maneira muito fundamental, muito importante. Ele, de fato, está oferecendo uma economia marginalista, em boa medida subjetivista e marginalista. Tá? E ele acha que é possível conciliar essa nova economia com os clássicos, explicitando o papel do tempo na análise econômica, com essas noções de curto, médio, longo prazo, etc. Tá? Então, com o fator tempo, Marshall tenta conciliar a teoria do valor-trabalho com a nova ideia da utilidade marginal. Tá? Então, ele achava que a mediação do fator tempo, a ação do fator tempo, seria capaz de conciliar os dois enfoques. Que os dois enfoques seriam válidos numa escala diferente do tempo. No curto prazo, a oferta é inelástica. No curtíssimo prazo, que ele chama de período de mercado, a oferta é vertical, é inelástica. Por exemplo, se tem uma barraca de peixe na feira, né? O feirante não pode armazenar novamente, congelar novamente aquele peixe exposto. Então a oferta está dada, ele tem que vender tudo aquilo. Tá? A curva de oferta é vertical. Nesse caso, o Marshall mostra que a demanda determina os preços, porque a oferta é dada. Tá? Se você tem uma demanda mais elevada, o preço é mais elevado, uma demanda mais baixa, o preço mais baixo, a demanda determina os preços. No longo prazo, ele mostra, nós vamos explicar mais adiante, que a oferta é horizontal. E sendo a oferta horizontal, a demanda tem uma inclinação negativa, como uma curva de demanda tradicional, a oferta é horizontal. Não é vertical, como no curtíssimo prazo, agora ela é horizontal. E nesse caso, nós vamos mostrar adiante, é a oferta que determina os preços. Muito bem. Então, esse é um apanhado do método, tá? E de algumas conclusões que se chega da obra de Marshall. Uma contribuição importante, não só no sentido de tentar conciliar a escola clássica com as novas ideias dos marginalistas, de fato avançar na economia marginalista e pelo menos parcialmente subjetivista. Ele articula conceitos, não necessariamente conceitos novos, mas ele introduz novas técnicas para se trabalhar com esses conceitos, mesmo que eles já tenham sido, os conceitos já tenham sido propostos por outros autores do passado, mas ele oferece uma roupagem analítica mais completa. Muitos desses conceitos que às vezes se atribui a Marshall, se pensa que foi criado por Marshall, mas já aparece em outros autores, mas o Marshall oferece novas técnicas associadas a um velho conceito. Por exemplo, elasticidade da procura, também elasticidade da oferta, etc. Esse conceito já aparecia em Cournot, né? Mas vários métodos associados a esse conceito são do Marshall, né? Por exemplo, aquele método de a gente pega uma curva de demanda e traça uma reta tangente e aí faz uma comparação das distâncias dos segmentos dessa reta para determinar se naquele ponto a curva é elástica, inelástica ou tem elasticidade unitária, que os estudantes apresentam em cursos introdutórios de economia ou em cursos de micro 1. Esse método foi proposto por Marshall, não aparecia esse método em Cournot, por exemplo. E o termo elasticidade foi criado por Marshall. Cournot não tinha essa palavra. Tá? Então é um exemplo da contribuição de Marshall para esse conceito, embora o conceito em si não seja original de Marshall.
Marshall generaliza aquela achado que já estava nos precursores da Revolução Marginalista, como Fontaine, por exemplo, a ideia de margem e de substituição. Tá? Olha, mostrando que o equilíbrio, tanto no consumo quanto na produção, ele é compreendido a partir da ideia de margem, ou de equilíbrio equimarginal, analisar o comportamento das variáveis na margem, que é a análise marginalista, né? E também o princípio da substituição. Tá? Como, por exemplo, os fatores de produção podem ser complementares ou substitutos. Você pode migrar de uma função de produção, de uma combinação particular dos fatores, para uma outra combinação de fatores que pareça mais eficiente. Então, o princípio de substituição, junto com o princípio de margem, analisar o comportamento das variáveis na margem. Bom, ponto 3 aqui. Outro conceito que também não é do Marshall, o excedente do consumidor, nós vimos isso, por exemplo, na obra de Jules Dupuy, o francês, mas aparecia até em autores mercantilistas. O excedente do consumidor, que é um conceito antigo, que foi bem desenvolvido por Dupuy, diga-se de passagem, novamente aperfeiçoado, analisado em mais detalhes, se descobre novas aplicações para o conceito é ostensivamente usado. Tá? Ele generaliza e aprofunda as técnicas de discriminação de mercado pela elasticidade, que já aparecia nos modelos de Dupuy, tá? E mostra que, por exemplo, o ofertante produtor pode maximizar o seu lucro, ficar numa situação mais vantajosa, praticando técnicas de discriminação de mercado. Tá? Ou seja, ele cobrando preço de acordo com o nível de renda do consumidor, por exemplo. Né? Tá? Então ele pode reduzir o excedente do consumidor e melhorar a condição. E o produtor pode reduzir o excedente do consumidor e melhorar a sua condição. Outra contribuição analítica de Alfred Marshall, a análise dinâmica da economia na direção de um estado estacionário. Analisar o que ocorre no estado estacionário. O estado estacionário, que era um conceito importante da economia clássica, que estava presente em John Stuart Mill, que via inclusive o estado estacionário como um ótimo social, não necessariamente é um estado de crise e decadência econômica. É estacionário porque a economia já atingiu um nível grande de riqueza, como no caso do Japão, por exemplo, é estacionário, mas é rico, e ele faz uma análise detalhada do funcionamento da economia no estado estacionário. Mais do que se preocupar como a economia cresce até ela atingir o estado estacionário, é fazer a análise do estado estacionário. Isso está presente na obra de Marshall. Outras inovações conceituais, essas são absolutamente originais. Quer dizer, além de aperfeiçoar ideias já conhecidas, importadas de autores do passado, mais aperfeiçoadas, há um conjunto de ideias de Marshall que são absolutamente originais. E aqui eu listo algumas. Por exemplo, o conceito de firma representativa, que é um conceito bastante técnico. A firma representativa, veja, o que é, na análise dele, como é que ele incorpora a firma? A firma através das curvas, né? As curvas de produção, as curvas de custo, e cada firma tem uma curva diferente da outra, porque é uma situação específica em que a firma atua e produz. Embora, claro, essas curvas tenham propriedades comuns, evidentemente. Então, a firma representativa é uma firma que tem curvas de produto, de custo, que representa a média das curvas das firmas reais existentes naquela economia. Então, é a firma representativa. Ok? Você pode chamar isso também de firma média. As curvas dessa firma correspondem à média das curvas das firmas individuais. Firma representativa. O conceito de quase renda. Tá? A renda, lembra? A renda da terra aparecia no modelo de Ricardo. Renda por quê? Porque o insumo terra é fixo. Tá? Por outro lado, você tem os fatores de produção que são variáveis. E tem alguns insumos que são quase fixos. A renda dos insumos quase fixos, por exemplo, são totalmente fixos como a terra e não são variáveis, como a quantidade de mão de obra, a quantidade de matéria-prima, processo produtivo, são insumos variáveis, são insumos quase fixos. Então ele introduz um conceito que é o conceito de quase renda. No próximo slide eu vou detalhar esse conceito. A doutrina do lucro normal, lá na frente nós vamos ler uma passagem que ele fala do lucro normal, tá? Que é um lucro que opera quando a firma atinge as condições normais, que normalmente são alcançadas no longo prazo, quando o mercado atinge um ponto de estabilização. A análise do monopólio,
que é a análise que já está presente em Cournot, mas que também Marshall viu isso em autores alemães. Mangold, por exemplo, um autor alemão, tem uma análise bastante avançada e próxima da visão moderna do monopólio. Então ele traz de autores franceses, alemães e aprofunda, aperfeiçoa a análise do monopólio. Essa ideia que no monopólio se faz custo marginal é igual a receita marginal, aí determina a quantidade, aí no preço a gente olha na curva de demanda, o preço no monopólio é acima do custo marginal, que é ensinado em cursos de microeconomia, isso foi sistematizado na obra de Alfred Marshall. Análise de rendimento crescente e economias externas, isso está presente de uma maneira embrionária em Cournot, ele aperfeiçoa isso, tá certo? A questão de como que é a eficiência em que a firma opera de acordo com a escala de produção, a ideia é se há rendimentos crescentes ou decrescentes à escala, se a produção gera economias ou deseconomias externas, se a produção oferece, numa unidade produtiva, numa firma em particular, oferece benefícios a outras firmas que operam nesse mercado, ou se geram deseconomias para o público em geral e para as outras firmas. Então, essa coisa de economias, deseconomias externas aparece na análise de Alfred Marshall. Aqui, esse gráfico, sem querer transformar isso numa aula de microeconomia, esse gráfico é um gráfico muito importante, onde Marshall associa essa área do retângulo, a chorada, a quase renda. Então, uma rápida revisão de microeconomia. Então, ali tem a curva de custo marginal, que é essa curva tradicional em formato de U, e aí tem a curva de custo variável médio, que é o custo variável, o custo médio associado ao insumo variável, né? Então, tem aquela coisa, a curva de custo marginal, ela cruza a curva de custo variável médio, no ponto mínimo da curva de custo variável médio, e desse trecho em diante, esse segmento da curva de custo marginal é utilizado para determinar a curva de oferta. Então, se você pega, suponha que a quantidade OK seja produzida, tá? Quando se examina a altura, né, QB ou OA ou QB, a altura na curva de custo marginal, de custo variável médio, define aquele retângulo de baixo, que é o retângulo em branco, né? A área desse retângulo é proporcional ao custo variável médio. Se você analisa o custo variável total, perdão, se você analisa agora o retângulo grande, né, no ponto em que, dada a quantidade Q, no ponto da curva de custo marginal, que é o ponto C, define-se o retângulo OPCQ. Tá? A área desse retângulo, obviamente, é a receita total, tá certo? E aí, né, porque é preço vezes quantidade, é a receita total, né, que define a área desse retângulo. Se isso subtrai da receita total o custo variável total, chega-se àquela área chorada, que é a quase renda. Então, é o exemplo que essa renda, essa quase renda, pode ser atribuída aos insumos que são parcialmente fixos, tá certo? Os insumos que podem variar no curto prazo. Então, associado a esses insumos, tem a quase renda. Agora a noção de valor normal, outra originalidade da análise de Marshall. Nessa passagem ele compara os valores normais com os valores correntes. Vamos lá. Falando dos valores correntes, estes últimos são aqueles que os acidentes do momento exercem uma influência preponderante. Ao passo que valores normais são os que seriam, afinal, atingidos se as condições econômicas que se tem em vista tivessem tempo de produzir, sem perturbações, os seus efeitos completos. Mas não há nenhum abismo intransponível entre uns e outros. Eles projetam as suas sombras uns nos outros por gradações contínuas. Então, olha, quando vai do corrente para o normal, primeiro é uma questão de grau, né? Não existe uma fronteira que separa o normal do corrente. Né? E olha a beleza da passagem literária. Eles projetam as suas sombras uns nos outros por gradações contínuas. O valor literário, né, da passagem. Tá certo? Então, o corrente está associado com acidentes de curto prazo, né? Perturbações de curto prazo, tá certo? Afetam o valor, portanto é um valor corrente, tá certo? Quando não há essas perturbações, tá? Quando a variável caminha sem esses desvios de curto prazo,
chega-se ao valor normal dessa variável. E a diferença entre a situação de curto prazo e uma situação de longo prazo, né, onde as condições econômicas são mais estáveis, tá certo? Não é algo que ocorra de uma hora para outra. Gradualmente se caminha do curto prazo, do que seria essa situação de curto prazo, para uma situação mais estável de longo prazo. É o que essa passagem dá a entender, né, separando o normal do corrente. Bom, vou falar agora de considerações éticas, mas nesse ponto da exposição, da aula EAD, eu vou introduzir a questão que será respondida pelo aluno e valerá como controle de frequência. A questão é a seguinte: explique o significado da expressão natura non facit saltum, no contexto das ideias de Alfred Marshall. Tá? O Marshall introduziu essa expressão, tá? E eu quero que vocês expliquem por que ele introduziu essa expressão, qual o significado dela, no contexto em que ele a emprega, tá bom? Vamos ver agora as considerações éticas de Alfred Marshall, da obra de Marshall, da contribuição dele. Ele acha que o raciocínio econômico é condicionado por considerações éticas. As propostas que decorrem desse raciocínio, de implementação prática de reformas sociais, devem ser balizadas pela ética. A ética leva Marshall a uma preocupação social básica. Há necessidade de existirem pobres para que haja ricos? Porque a preocupação com filosofia moral conduz Marshall a se preocupar com a condição de vida das pessoas mais pobres. Porque ele acha que a pobreza é uma fonte de decomposição moral. Ele acha que o indivíduo, numa situação de pobreza, ele tende, tá, a se comportar de uma maneira desviante, de uma maneira imoral. O que não é bem verdade. Eu particularmente não concordo com isso. Mas lembre-se que Marshall tem uma visão vitoriana. Essa coisa de que a civilização britânica ela pode melhorar a condição do selvagem e aí provoca uma elevação moral no comportamento do selvagem. Essa visão que ele aplica mesmo no ambiente doméstico com relação aos pobres. Então eles acham que os pobres têm problema com comportamento moral, o que particularmente não é verdade, né? Tá certo? Muitas vezes o pobre é um humilde trabalhador, muito correto. Os estudos mostram isso, que, por exemplo, os melhores credores, os melhores devedores, em geral, são pessoas mais pobres, que a taxa de inadimplência pode ser menor com microcrédito. Os meus estudos em microcrédito mostraram que o pobre, em geral, além de trabalhador, ele é muito correto em cumprir os contratos, ter um comportamento ético e tudo mais. Mas não é a opinião do professor VJ que interessa aqui, eu quero passar a visão do Marshall. Então ele acha que o economista tem que se preocupar com a pobreza, movido por uma consideração ética. Claro, existe uma ética em relação a isso, eu não discordo com relação a isso, mas a ética é porque, digamos, não é uma condição digna convivermos com pessoas mais pobres. Não porque as pessoas mais pobres sejam imorais, mas porque a condição de pobreza é uma condição que nos toca e desejamos, como economistas, fazer de tudo para ajudar os mais pobres. Ele diz que a economia pode melhorar o sustento da humanidade. A análise econômica, ela identifica a causa da riqueza das nações, como fazia Adam Smith na obra magistral dele, né, do século XVIII, ok? Mas não é só o crescimento da nação como um todo, não é a análise macroeconômica, não é o crescimento do PIB. O foco dele é microeconômico. Ele está dizendo que a economia pode ajudar a melhorar a condição de cada uma das pessoas mais pobres, combater a pobreza. Tá? E ao combater a pobreza, se elimina as fontes de degeneração do caráter individual, associadas ao estado de privação, que é aquela coisa bachariana de associar a pobreza com degeneração do caráter. Então, para melhorar a condição moral das pessoas mais pobres, vamos melhorar a condição econômica delas. Os economistas oferecem uma contribuição nesse sentido. Aqui a expressão natura non facit saltum, da questão da aula. Vamos ler uma passagem. Alguns dos melhores trabalhos da presente geração têm de fato parecido, à primeira vista, antagônicos aos de autores passados. No entanto, à medida que, com o tempo, vão se colocando em suas devidas proporções e suas arestas mais ásperas vão sendo desbastadas, pode-se ver que não envolve nenhuma solução de continuidade no desenvolvimento da ciência,
As novas doutrinas têm completado as antigas, as têm estendido, desenvolvido e algumas vezes mesmo corrigido, e frequentemente lhes têm dado outro aspecto, insistindo de modo diferente sobre os diversos pontos. Porém, muito raramente as têm subvertido. Então, o que o Marshall está dizendo, essa expressão natura non facit saltum, era muito usado na biologia. Aquela coisa de você olhar a cladística do desenvolvimento das espécies e ver aquilo na forma de árvore que tem troncos, galhos, subramos, e uma espécie desenvolve lentamente a partir da outra. Sei lá, o Homo sapiens veio do Homo heidelbergense, que veio do Homo erectus, mas também que há uma ramificação, né? O heidelbergense europeu virou o homem de Neandertal, só dando esse exemplo da biologia. O desenvolvimento da espécie ele ocorre lentamente a partir de uma espécie anterior. A natureza não dá salto em nada. E ele está comparando o desenvolvimento do pensamento econômico com o desenvolvimento das espécies biológicas. Então, o economista tem que partir do legado, no caso dele, a tradição clássica, a tradição da economia política, e aí avançar, estender a ideia, o campo de aplicação da ciência. Como uma visão popperiana, por exemplo, da física, que acha que Einstein não negou a tradição clássica de Newton, mas que estendeu a análise newtoniana para o domínio das altas energias, e a mecânica quântica fez isso para as pequenas distâncias e altas energias, no mundo subatômico. Então a ideia de que a nova física, a física moderna, ela estende a física clássica. E o Marshall pensava que a economia marginalista, subjetivista, era uma extensão da economia política clássica, com a sua teoria do valor-trabalho, com a sua preocupação com o crescimento, com a repartição da renda entre classes sociais e coisas assim. Tá? Esse é o significado dessa passagem. Marshall, eu já tinha comentado isso na aula anterior, Marshall critica a ideia de homo econômicos, do John Stuart Mill. Tá? Primeiro, pelas influências dos economistas alemães, os historicistas, né? O Marshall acha que o economista deve analisar o homem tal como ele é em sociedade, o homem concreto. Analisar o homem da sociedade inglesa, da sociedade indiana, tentar melhorar a condição desse homem concreto e ver as condições reais em que opera esse homem. Não trabalhar com um modelo abstrato, como o homem econômico de John Stuart Mill, que é um maximizador de riqueza com menor esforço. Portanto, é só uma idealização, é um homem que é movido só pelo impulso econômico. E, na verdade, as pessoas são movidas por muitos impulsos, além do impulso econômico. Uma das críticas que Marshall faz ao homem econômico é que ele não explicita o papel da ética na análise econômica. O economista ele não deve apenas supor o comportamento ético, ele pode introduzir a ética na análise econômica, ele pode ser mais explícito no tratamento das questões éticas, como o Marshall faz ao longo da obra, ao longo dos princípios de economia. Vamos agora ver a estrutura dos princípios e depois nós vamos aprofundar livro por livro, volume por volume da obra, que ele chama de livros, volumes, né? E depois vamos destacar alguns capítulos na próxima aula. Para finalizar essa aula, vamos expor a estrutura dos princípios e atacar os capítulos iniciais. A obra é dividida em 5 volumes ou 5 livros. Os 2 primeiros livros são mais metodológicos e conceituais. No primeiro livro ele começa com o exame inicial, tá? Das definições do objeto da economia científica, tá? Discute alguns pontos conceituais da análise econômica, começa discutindo o significado de lei econômica, depois discute outros conceitos ao longo do primeiro livro. No segundo livro, ele novamente trata de algumas noções fundamentais do campo da economia e aprofunda a discussão de conceitos como riqueza, produção, consumo, trabalho, bens de primeira necessidade, renda e capital. Então, o segundo livro é um livro metodológico-conceitual, como o primeiro. No terceiro livro, ele começa a análise dele. Tá? E ele começa pela análise do consumidor. Começa pela economia subjetiva. Trata do tema das necessidades, das satisfações no consumo, a relação do consumo com o prazer de atender às necessidades, o prazer associado ao consumo. Ele introduz conceitos que são fundamentais, que aparecem no núcleo, no cerne da teoria do consumidor. Discute no terceiro livro o conceito de utilidade, a noção de elasticidade da demanda, como os recursos são alocados eficientemente no consumo, como se constrói uma cesta ótima de consumo, maximizadora de prazer, como ocorre a distribuição intertemporal do consumo,
consumo entre subperíodos, como se emprega o conceito de excedente do consumidor de forma a maximizar a renda do produtor, e define preço de demanda, o conceito de preço de demanda. Tá? Marshall não trabalha simplesmente com quantidade demandada a preço, é quantidade demandada a preço de demanda. Tá? Seria o preço máximo que o comprador está disposto a pagar. Tá? Tá certo? A cada quantidade demandada. Então, dada a quantidade, ele faz um ajuste via quantidade, pensa-se a quantidade como uma variável independente, então o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar é um ponto da curva de demanda ou curva de preço de demanda. Então, ele define no terceiro livro o preço de demanda. No quarto livro da obra Princípios de Economia, Marshall centraliza a teoria da produção. Enquanto o terceiro livro é dedicado à teoria do consumidor, o quarto livro é a teoria da produção. Ele não discute apenas os fatores fundamentais determinantes do lado da oferta nos mercados, mas amplas considerações, tá, sobre combinação de fatores, economias e deseconomias de escala, condição alocativa que leva à maximização de lucro, temas sobre a organização do trabalho, inclusive temas sobre capital humano. Marshall deu grandes contribuições sobre capital humano, então todo um detalhe, um aprofundamento de economia do trabalho nesse quarto livro, e temas de organização industrial. Tá? A estrutura das indústrias, como as indústrias se relacionam na economia, temas do que hoje a gente chama de OI, ou Organização Industrial. Tudo isso aparece no quarto livro, voltado à teoria do consumidor. Tá? O quinto livro, aí ele reúne a teoria, voltado à teoria do produtor, teoria da oferta, tá certo? Isso no quarto livro. O terceiro livro sobre consumidor, o quarto livro sobre produtor, sobre oferta. E, finalmente, no quinto livro, ele reúne os dois lados, consumidor, produtor, demanda, oferta, e aí vai discutir a teoria do valor. Então, a teoria do valor é o último tema que ele discute no quinto livro. Quer dizer, ele precisou de todo o desenvolvimento, o enorme desenvolvimento de 4 livros anteriores para chegar na teoria do valor. É interessante, né? Porque os clássicos, em geral, você pega a obra mesmo de Adam Smith ou Davi Ricardo, eles tratam o valor logo nos primeiros capítulos do livro. Né? E o Marshall vai tratar o valor apenas no quinto livro, porque ele acredita que era necessário todos os desenvolvimentos anteriores, os conceitos, análise do consumidor, análise da produção, para se chegar à teoria do valor, tá? Que é o coroamento do desenvolvimento teórico dele, que ele oferece isso no quinto livro. Vamos agora detalhar, no final dessa aula, capítulo por capítulo, de alguns capítulos destacados, né, de cada um desses livros, começando pelo livro primeiro. O que aparece lá no capítulo 1 do livro primeiro dos princípios? A definição do que é economia. Ele não utiliza a definição de John Stuart Mill, que economia estuda o homem econômico, que busca maximizar a riqueza por mínimo esforço, e nem aquela definição moderna que aparece nos livros textos atuais, que é a definição austríaca de economia. Economia estuda a alocação dos recursos escassos entre usos alternativos, que podem ser hierarquizados, aquela definição toda. Vamos ver a do Marshall, que não é nenhuma e nem outra. Ele diz o seguinte: a economia estuda a humanidade nas atividades correntes da vida. Examinação no que diz respeito à obtenção de bens materiais. Ou seja, estuda a humanidade na parte prática. Né? A humanidade que busca o sustento, que busca o trabalho, que busca o comércio para se manter. Né? Se manter como? Obtendo bens materiais e serviços. Então, estuda isso. É o homem que busca se manter, sobreviver materialmente com bens e serviços. Depois ele discute, logo no primeiro capítulo, ele deixa clara a preocupação dele de combater a pobreza. E relaciona a pobreza com a preocupação moral. Então, estudar as causas da pobreza é estudar as causas da degradação de uma parte da humanidade. Isso porque, na visão vitoriana dele, a pobreza, além de afetar diretamente a possibilidade de continuar existindo, né, tem a associação entre pobreza e doença, que é uma coisa muito séria. Né, existe muita correlação entre pobreza e doença. Tá? E afeta a doença do pobre, afeta a possibilidade de ele continuar trabalhando, ganhando seu sustento, compromete a sua própria existência. Tá? Além da pobreza ter esse impacto na condição biológica do indivíduo, também impacta a condição mental, a saúde mental e a condição moral da pessoa. É isso que Marshall explicita logo de cara.
Nessa passagem, Marshall se questiona: é necessário existirem pobres? Ele comenta: nos dispomos seriamente a investigar se é necessário haver as ditas classes baixas, isto é, se é preciso haver um grande número de pessoas condenadas desde o berço ao rude trabalho, a fim de prover os requisitos de uma vida refinada e culta para os outros, enquanto elas próprias são impedidas, por sua pobreza e labuta, de ter qualquer cota ou participação nessa vida. Então ele vai discutir. Ora, se há pessoas que têm uma vida confortável e refinada, é porque existem pessoas pobres? O pobre é necessário para que haja o rico? Será que é essa a conclusão da análise econômica? Ele não diz nem sim nem não. Ele diz, olha, vamos investigar seriamente essa questão. Tá? Isso deve ser uma preocupação dos economistas. E, inclusive, ele diz que essa resposta, talvez o economista, se ficar só na economia, aliás, nós vamos ver na próxima aula que o Marshall tem essa visão, que o economista deve estar aberto para campos da filosofia, para outras ciências, não pode ficar só na economia. Então, essa questão fundamental provavelmente não depende só da economia. Tá? Depende de estudos de filosofia moral, de política, de sociologia. Diz lá o mestre Marshall, a solução depende em grande parte de fatos e inferências que estão na província da economia. E é isso o que dá aos estudos econômicos seu principal e mais alto interesse. Tá? Em grande parte, a resposta dessa questão, se é necessário existirem pobres para que os ricos tenham vida confortável, pode ser respondida na disciplina da economia. E esse deve ser o principal interesse em estudar economia. E diz, na compreensão deste problema, embora se tenha verificado algum progresso no século XIX, a economia está quase na infância. Que a economia teria, naquela época, nós estamos falando de 1890, um largo percurso, uma larga distância a percorrer para que seja capaz de responder a essa questão fundamental de interesse dos economistas. E aí, ao longo desse capítulo, ele termina caracterizando o que seria a moderna vida industrial, que é o objeto principal de análise do livro dele. O tipo de sociedade que ele está modelando, que ele está estudando. Os indivíduos são independentes, são capazes de deliberar, têm o poder de projetar o futuro, concorrem, mas cooperam entre si e têm um comportamento ético. Tá? Não é uma sociedade só de concorrência darwiniana, concorrência predatória. Os indivíduos são capazes de cooperar, os indivíduos não são trapaceiros, eles têm um comportamento ético. E essa é o que o Marshall chama de característica da vida industrial moderna, que é o que ele pretende estudar na obra dele. Ele diz, a existência da concorrência é vital para o bom funcionamento da economia, mas a cooperação é ainda mais importante. Então ele acha que a sociedade industrial moderna ela depende muito da cooperação entre os agentes, não apenas da concorrência. Mesmo a concorrência pura envolve uma postura ética, embora não se possa negar a existência de fraudes e abuso nos negócios do dia a dia. Ele não está dizendo que os empresários, que os comerciantes são santos. Ele não está negando a existência de fraudes e abusos. Isso pode existir, mas essa é a exceção, não é a regra. Tá? Então os homens cooperam de uma maneira de boa fé, eles competem de uma maneira de boa fé, tá certo? E também eles cooperam. Tá? E a cooperação em relação à competição é vista como um ideal superior. A cooperação entre os homens não pode ser plena, porque a natureza humana tem imperfeições, mas a gente tem que contar com o lado cooperativo dos agentes econômicos para o bom funcionamento da economia. Vejamos essa passagem onde ele compara concorrência e competição, tá? Que encerra a nossa aula de hoje. Se a concorrência é posta em contraste com a enérgica cooperação de trabalho não egoísta para o bem público, então as melhores formas de concorrência são relativamente perniciosas e suas formas mais grosseiras e baixas são abomináveis. Em um mundo no qual todos os homens fossem perfeitamente virtuosos, a competição não teria lugar, mas o mesmo aconteceria com a propriedade particular e qualquer forma de direito privado. Os homens pensariam só nos seus deveres e nenhum desejaria ter uma cota maior de conforto e luxo do que os seus vizinhos. Os produtores mais fortes facilmente suportariam o fardo mais pesado e admitiriam que os seus vizinhos mais fracos, embora produzindo menos, elevassem o seu consumo. Felizes nesta maneira de pensar, eles trabalhariam para o bem geral com toda a energia e o espírito inventivo, e a iniciativa arrebatada que tivessem, e o gênero humano seria vitorioso na luta contra a natureza em todas as ocasiões.
tal a idade de ouro que poetas e sonhadores podem visionar. Mas numa conduta responsável da vida é pior do que a loucura ignorar as imperfeições ainda imanentes da natureza humana. Então a concorrência é inferior à cooperação, tá? Mas não se pode ter uma sociedade que funcione apenas com base na cooperação entre os agentes, porque as pessoas não têm uma natureza perfeitamente ética. Tá? Isso só pode ser imaginado na idade de ouro de poetas, imaginada por poetas e sonhadores. Tá? Não é isso que ocorre na vida concreta. Tá? É pior do que a loucura ignorar as imperfeições humanas. Portanto, é necessário que, além da cooperação, também opere mecanismos de concorrência para o bom funcionamento de uma sociedade industrial. Tá bom? Então essa é a aula, nossa quarta aula de EAD sobre macho. Temos ainda mais uma aula sobre macho. Espero que vocês tenham feito bom proveito. Ok? Muito obrigado.